Jesus, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No recolhimento do mês passado, falamos sobre a virtude cardeal da prudência, uma das virtudes cardeais que vem de car, do eixo, porque as demais virtudes giram em torno de 4 grandes virtudes principais. Hoje nós vamos falar de uma outra virtude cardeal, que é a virtude da fortaleza, destacando a virtude da constância, que poderíamos dizer que é uma virtude anexa ou derivada da fortaleza. Participa da essência da virtude da fortaleza. Mas o que significa ser forte do ponto de vista moral, de comportamento? Quando dizemos que alguém é uma alma forte ou tem uma alma forte, normalmente queremos dizer que é alguém que tem coragem, que sabe enfrentar desafios, que suporta bem as dificuldades. Essa percepção comum corresponde em grande parte ao que ensina a Igreja, a doutrina cristã, que a fortaleza é a virtude moral que nos dá firmeza para enfrentar o mal, constância para buscar o bem. E são as duas faces inseparáveis da mesma moeda, da virtude da fortaleza: empreender e resistir aos males da vida. Ensina o Catecismo da Igreja Católica: a fortaleza é a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem. Torna-nos capazes de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. A vida nos apresenta, diariamente, situações em que é preciso realizar grandes empreendimentos, sonhos profissionais, ideais na família, realizar a nossa vocação, mas também circunstâncias em que é preciso resistir a tentações, a angústias, a medos, sofrimentos. A fortaleza não é só o entusiasmo de começar a buscar bens árduos, difíceis, mas também a perseverança de continuar até alcançar esses bens. O Papa São João Paulo II dizia: a virtude da fortaleza requer sempre uma certa superação da fraqueza humana e, sobretudo, do medo. Quem é forte não é que não sinta qualquer medo, mas quem, com a ajuda de Deus, é capaz de enfrentar o medo, vencê-lo por um bem maior. Infelizmente, em muitos momentos da nossa vida, nos deparamos com diversas manifestações da nossa fraqueza. Fugimos de algumas dificuldades, nos encolhemos diante de alguns obstáculos, temos medo ao sacrifício, rejeitamos algum sofrimento e vivemos em uma cultura, numa sociedade, que eu diria do conforto e da facilidade, que despreza a luta e que idolatra até o mínimo esforço. Por isso, é urgente redescobrir a fortaleza como uma virtude a ser conquistada.
E não pensar que essa característica é de algumas pessoas privilegiadas. Algumas pessoas são bravas, são heróicas, são conquistadoras, são empreendedoras. E eu não. São José Maria exclamava com ardor: peça que eu nunca queira deter-me no fácil. E também nos estimulava: cresce perante os obstáculos. Vamos citar vários pontos de caminho, principalmente, porque São José Maria fala muito desse tema da fortaleza. E podemos reconhecer diante de Jesus aqui no sacrário que nós temos fraquezas e temos que dizer a Ele que muitas vezes preferimos o fácil ao exigente, o cômodo ao heróico. Mas não queremos ser pessoas fracas, medrosas, senão queremos ser firmes, generosos e pedimos a Ele que nos ajude a conquistar a virtude da fortaleza, que saibamos enfrentar com valentia as exigências da nossa vocação, que resistamos com paciência às dificuldades da vida, que jamais desistamos de buscar o bem, mesmo quando ele custa muito, que Deus nos ensine a lutar com fé, a sofrer com amor. Aliás, eu penso que todos nós aspiramos a ser fortes, né? A ter ânimo para enfrentar a vida, firmeza de caráter. No entanto, a realidade da vida nos mostra que muitas vezes nós somos frágeis, inconstantes, pusilânimes. Pusilânime é que tem alma pequena. E não há vergonha em reconhecer essa verdade, contanto que ela nos leve a desejar sinceramente a fortaleza. Afinal, as virtudes não são teorias a serem admiradas, mas hábitos a serem cultivados. Não basta dizer: eu li o livro A Conquista das Virtudes, de Padre Francisco Fausto. Tudo bem, você pode admirar as virtudes, né? Mas talvez você não tenha ainda as virtudes. E temos que olhar com sinceridade para as nossas debilidades, para começar um caminho de superação. Então, quantas vezes fugimos de ideais e de tarefas apenas porque são difíceis? Começamos pelas coisas mais fáceis e as difíceis não chegam, né? Então, essa cultura, né, do conforto, do cômodo, do menor esforço, que vai nos tornando frágeis, acomodados, incapazes de lutar por algo grande. São José Maria dizia: vira as costas ao infame quando te sussurra ao ouvido, para que hás de complicar a vida? Às vezes, né, essa vozinha que diz: por que você vai complicar a tua vida? Né? Foge disso que vai custar, foge disso que é difícil. Também São José Maria exortava: não caias nessa doença do caráter que tem por sintomas a falta de firmeza para tudo, a frivolidade, que fará da tua vida o boneco de trapos morto e inútil. Então, a virtude da fortaleza começa quando nós decidimos sair dessa moleza existencial e assumir a vida como uma missão árdua, mas bela, empolgante. Outras vezes nos encolhemos diante dos obstáculos. Ao primeiro contratempo, desanimamos. Ao menor esforço, nos cansamos. Preferimos contornar a dificuldade em vez de enfrentá-las. Tememos o sacrifício, esquecendo também do que dizia São José Maria: nenhum ideal se torna realidade sem sacrifício. Porque o ideal é algo elevado, que vai exigir sacrifício. E o que é mais preocupante é que muitas vezes nós temos pavor do sofrimento, como se fosse incompatível com a alegria cristã.
E esquecemos que Jesus venceu, né, o mundo, o pecado, o demônio pela cruz e com muito sofrimento. Também São José Maria dizia: não serás feliz se não perdes esse medo à dor. Ah, não quero sofrer. Você não vai ser feliz. E pedir ao Senhor aqui, diante do sacrário, né, que reconheçamos as nossas fraquezas. Começar por aí, o nosso comodismo, a nossa moleza, a falta de firmeza, a fuga do difícil, o medo da dor. E reconhecer que muitas vezes nos cansamos, até mesmo desistimos. Muitas vezes, antes de começar a lutar, já desisto antes, nem chego a lutar. E pedir a graça de ver essas fraquezas, não como condenações a sermos sempre débeis e fracos, mas como ponto de partida, de superação. E transformar essa fragilidade que nós podemos reconhecer, devemos reconhecer, em oração, em luta, em compromisso, em decisão. É impressionante ver que São João escrevia aos jovens cristãos, no início do cristianismo: sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós. Seria bom que pudessem dizer isso de nós, né? Sois fortes, né? Que a palavra de Deus permanece no nosso coração. Então, o primeiro passo, como estamos dizendo, para adquirir a fortaleza é precisamente reconhecer com humildade que somos fracos. E não há virtude sem esse reconhecimento, sem essa verdade. Porque também não há crescimento sem arrependimento pelos nossos erros e pecados. Então, essa ilusão de que já somos fortes, que já estamos prontos, que nós já estamos preparados, a gente quer se enganar, né? Dizendo: eu sou forte. Tem muita gente que é forte fisicamente, mas é fraco espiritualmente. Tem muita gente aí pela rua bombado, forte, mas com uma fraqueza que eu vou te contar, né? Fraqueza de comportamento. Por um lado, não dizer eu sou forte. Por outro lado, também não cair no derrotismo, né? E dizer: eu sou assim mesmo, sou fraco, não vou mudar. Então, a fortaleza não nasce nem da autossuficiência, nem da autossabotagem, mas da lucidez humilde diante da nossa fraqueza interior. Como diz São Paulo: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque a fraqueza reconhecida e não aceita, reconhecida, mas não aceita, me leva a rezar, pedir para Deus ajuda, me leva a vencer com a ajuda de Deus. Então, o problema não é ser fraco, mas acomodar-nos na fraqueza. E é comum a gente ouvir pessoas se justificando, né? Eu sou assim, eu não vou mudar, eu não tenho forças. Isso é desculpa para não lutar. É como dizer: eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo preguiçoso, né? Eu sou assim mesmo egoísta, eu sou assim mesmo sensual e não vou mudar. Você pode mudar, tem que lutar, com a graça de Deus pode. Seria bom que a gente dissesse como São Paulo: tudo posso naquele que me dá forças. Por isso São José Maria nos adverte com firmeza. São José Maria tem uns pontos que ele é bem forte, né? Ele tinha um temperamento forte, São José Maria. Eu vou ler, mas vocês vão ver como é. Não sejas frouxo, mole. Já é tempo de repelires essa estranha compaixão que sentes por ti mesmo. Ah, coitado de mim, quanto eu faço, quanto eu sofro, estou me matando. Mole, frouxo, de Santa Maria, não sou eu. Né? E para crescer na fortaleza, precisamos encarar com sinceridade as nossas acomodações. Às vezes somos preguiçosos, até nas pequenas lutas, para sair da cama, para ajudar em casa, para ler mais, né? Para ordenar as coisas a fazer.
Às vezes nos deixamos dominar por manias, por caprichos que nos escravizam. Na comida, eu tenho que comer não sei quantas vezes por dia, né? Não estou falando de regime que visto com médico, não, mas a pessoa está sempre comendo, né? Eu tenho que tomar não sei quantos cafezinhos no dia, o que for, caprichos, manias, né? Compras na internet, e tantas coisas, né? Dizia o padre Francisco Falques, de saudosa memória, né? Há quem viva como ameba de sofá, né? Incapaz de desgrudar do sofá, né? Ou da televisão ligada ou do celular. Pessoa que chega em casa, eu estou cansado, aí liga a televisão, fica lá, né? Olhando para não sei o que, né? Nem está assistindo, parece que nem está assistindo, né? Ou pega o celular e agora eu preciso do meu descanso. A esposa precisa de ajuda, as crianças precisam também da sua atenção, né? Então, às vezes é incapaz de desgrudar. E do sofá também, fica lá sentado, grudado no sofá, não é capaz de ter um ato de generosidade. E muitas vezes esses pais educam os filhos na mesma lógica, da moleza, e criam uma geração de pessoas frágeis, que não sabem enfrentar as exigências da vida. Coitado do meu filho, deixa ele dormir até meio-dia. Coitadinho. Está criando mole aí, né? Essa compaixão, essa pena que não ajuda na formação dos outros. Exigir fortaleza, levantar quando é necessário, calar quando é difícil, ser, ser fiel quando tudo convida à desistência. Então, peçamos a Deus essa ajuda para fazer um exame sincero da minha vida, da nossa vida, reconhecendo as áreas em que eu ainda sou fraco. Eu sou fraco na comida, né? Principalmente no churrasco, na feijoada, eu sou fraco, né? Eu sou fraco, né, no celular à noite. Aí eu demoro para ir dormir, porque eu fico vendo bobagem, né? Reconhecer, eu sou fraco aqui. E será que eu tenho me desculpado dos meus defeitos com uma falsa ideia? Eu sou assim mesmo, né? Será que eu mudo os meus planos porque algo ficou difícil? Será que eu tenho medo do esforço, do sacrifício? Tenho muitas manias e caprichos que me prendem, que faz perder a liberdade interior. Importante encarar com essas perguntas. Mas como adquirir a fortaleza? Vou falar brevemente. Penso que há 3 fontes principais, fundamentais, para adquirir a fortaleza. A primeira, um ideal que dá sentido à luta. Então, a fortaleza começa quando nós descobrimos algo maior do que nós, algo que nos transcende, algo pelo qual vale a pena viver e morrer. E quem cunha essa noção de ideal dessa forma é Viktor Frankl, né? Um psicanalista no campo da concentração, né, que percebe que as pessoas que têm um ideal para quando saírem do campo de concentração, elas não sucumbem nem desanimam. Mas aquelas que não têm um ideal para depois, na vida, elas ficavam doentes, né, porque as defesas, a imunidade baixava e eram as primeiras que eram mortas, porque não tinha um ideal para a vida. Porque o ideal mexe até na imunidade. Sem um grande ideal, a vida se torna pequena, a alma se empequenece, a coragem se desmorona. Quem não tem um porquê, um para que viver a vida, facilmente desaba. Diante do primeiro obstáculo, desiste. Por isso, a primeira fonte da verdadeira fortaleza é o ideal. A convicção profunda de que a nossa vida tem um sentido maior, que estamos aqui para amar, para servir a Deus, a sociedade, a família, para buscar a santidade de vida. Maior ideal não existe.
para levar os outros a Deus. E São José Maria compreendia muito isso, vivia com intensidade, né? Na sede central do Opus Dei há uma sala que ele mandou colocar, né, na parte superior, próximo ao teto, a frase vale a pena, vale a pena, vale a pena, várias vezes. E alguém me perguntou, mas por que tanta repetição de vale a pena? E ele dizia com realismo, porque mesmo assim há alguns que não percebem que vale a pena. Vale a pena, né? Vale a pena se a alma não é pequena, né? Dizia um poeta. Né? E se a alma se torna grande, o profeta Isaías diz, renova suas forças, cria asa como as águias, corre e não se afadiga, anda, anda e nunca se cansa. Quem tem Deus como ideal é assim. Então, a alma se transforma quando abraça o ideal que a transcende. E o ideal do cristão é o amor com maiúscula. Amar a Deus, amar como Deus. Nos diz o livro dos Cânticos dos Cânticos. O amor é forte como a morte. Suas chamas são chamas de fogo, labaredas divinas. As águas torrenciais não puderam extinguir o amor. São frases belíssimas, poéticas, né? Mas o amor é forte quanto a morte. São José Maria também dizia, largai essas coisas mundanas que amesquinham o coração, largai isso e vinde conosco atrás do amor. Largai essas coisas pequenas, né? Então, esse grande ideal. Então, a primeira fonte é o ideal. Para ser forte tem que ter um ideal. Segunda fonte de fortaleza é a fé. Principalmente a fé que nos sustenta nas quedas. Quem confia em Deus não desanima com as próprias fraquezas. Porque a pessoa tem convicção que não está sozinho. Que Deus caminha com ela. E que a graça de Deus basta. E a vida cristã nunca é um trajeto apenas de vitórias. Alguma queda, alguma derrota a gente vai ter. Né? São Paulo dizia, quando eu me sinto fraco, então é que sou forte. Então, porque eu confio em Deus, eu estou com Deus. Essa confiança não é um otimismo cego, mas essa certeza sobrenatural que Deus não nos abandona, que nada nos pode separar do amor de Deus. Quantas dificuldades São Paulo atravessou? Né? Ninguém vai atravessar tantas dificuldades quanto ele aqui, né? Pelo menos. Fome, nudez, perseguição, naufragou, foi apedrejado, 3 vezes foi açoitado, teve doenças, angústias profundas, ficou preso. E ele não desanimava, não desanimava. Por quê? Porque sabia em quem havia colocado sua esperança. Tudo posso naquele que me dá forças. E mesmo na prisão, ele dizia, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Porque ele estava alegre na prisão. Não desanimava, nem estando preso. Né? E certa vez, quando ele pediu para Deus, Deus, me tira isso. Alguma coisa que o travava, que o impedia, ele queria fazer um grande apostolado, e alguma coisa atrapalhava, não sabemos o que é, não está escrito o que é. Mas Jesus lhe respondeu, basta-te a minha graça. Então, basta a graça para enfrentar dificuldades, para levantar-se, para avançar, para não desistir. E na oração a gente renova a fé e as forças também. E na Eucaristia também alimentamos a nossa alma. A terceira fonte da fortaleza, eu diria que é o sacrifício. Poderíamos dizer que a têmpera da fortaleza. A fortaleza cristã não é um dom mágico que recebemos de uma vez normalmente, né? A gente recebe a fortaleza e pronto, nunca mais vai ter dificuldades e fraquezas. Não é assim. A fortaleza se constrói com esforço diário, com pequenos atos de renúncia que vão forjando a nossa alma.
O catecismo ensina isso: as virtudes morais são adquiridas por atos deliberados e repetidos. Então temos que exercitar na fortaleza, assim como exercita os músculos. Quem faz musculação sabe que não dá para levantar logo um peso muito elevado, mas que pouco a pouco a gente vai aumentando o peso, vai aumentando a nossa capacidade de superação. Também na virtude é assim, com constância, com esforço, com sacrifício. São José Maria também dizia: onde não há mortificação, onde não há sacrifício, não há virtude. A gente precisa se sacrificar para... Na musculação não é assim? Né? Tem que sentir um pouquinho de dor para poder aumentar o peso. Né? Também na vida é assim. E é preciso ter coragem para dizer não às inclinações fáceis, para vencer a moleza, para lutar contra os caprichos. Um ponto que eu gosto muito, né, de Caminho é bem simples, é o mais curto de Caminho, que diz: acostuma-te a dizer que não. Vou ficar mais um pouquinho na cama. Não. Vou comer um pouquinho mais. Não. Acostuma-te a dizer que não. Outro ponto que também é muito bom: o que é preciso fazer, faz-se, sem contemplações, sem hesitar. Tá frio, eu vou correr ou não vou correr? Nem penso, eu vou. Não previ. Vou nadar com esse frio? Se eu faço natação, eu vou nadar com esse frio. Nem vou pensar na hora. Se eu pensar, eu não vou. Então, sem contemplações, sem ficar dando voltas, sem hesitar. O que é preciso fazer, faz-se. Então, a fortaleza se forma na pontualidade, na sobriedade, na paciência com os outros, na persistência no dever. E cada pequena renúncia fortalece a nossa alma. E assim, com o sacrifício, vamos nos fortalecendo. Termino com uma história, né, que mostra a têmpera interior de São José Maria e também das mulheres da obra. Um episódio que aconteceu em 1945. Uma das moças da obra, que foram começar a administrar uma casa do Opus Dei chamada Villa delle Rose, escreve como estava a casa, né, depois da guerra. A casa, que havia servido de quartel e hospital de soldados, estava em péssimas condições. O primeiro dia tivemos que abrir passagem entre o mato crescido, até chegarmos à porta, pois o mato chegava até a cintura. Dentro havia enormes teias de aranhas e grande sujeira. Alguns quartos estavam lacrados, porque haviam sido ocupados por enfermos contagiosos, e era necessário desinfetá-los. Vamos imaginando a cena, né? Depois de arrumarmos uma parte da casa, já era tarde. Decidimos que naquela noite dormiríamos no mesmo quarto, pois tínhamos medo de ficarmos sozinhas. Quando comentamos isso ao nosso padre, São José Maria, falou-nos imediatamente da rigidez e da fortaleza que deveríamos ter. Se éramos medrosas, como ia contar conosco para fazer o Opus Dei onde fosse necessário? Tivemos que estar disposta a tudo e, portanto, a dormir cada uma em um quarto daquela casa. Desde então, atrevo-me a dizer que nunca mais tive medo de nada nem de ninguém. Dizia, que São José Maria fomentava essa fortaleza. Aliás, a fortaleza que os filhos têm que fomentar, que os pais têm que fomentar nos seus filhos, essa exigência. São José Maria dizia: mulheres medrosas não faziam o Opus Dei feminina, a parte feminina do Opus Dei. E vamos encerrando a nossa primeira meditação, pedindo a Nossa Senhora, a Virgem Maria, mulher fortíssima, que permaneceu de pé junto à cruz, silenciosa, firme, unida ao sofrimento do seu filho, com fé, com amor. E Nossa Senhora conhece as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas hesitações, que ela nos ensine a ser fortes como ela foi, firmes no amor, constantes na oração, corajosos na entrega, para que o Senhor também possa contar conosco.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.